Olha, eu vou trazer aqui uma fala do deputado federal Merlong Solano, que é do PT do Piauí. Ele criticou acusações feitas por políticos de oposição em relação às ações do governo federal, em relação àquele caso, a situação ou a crise que está estabelecida no Rio Grande do Sul. Aquela velha briga, né, de que a oposição diz que o governo não faz, quem faz mais é a iniciativa privada, e o governo mostra com ações todo o trabalho que está sendo feito. E aí, o deputado diz o seguinte sobre essa acusação que a oposição faz ao presidente Lula. Diz que está criando narrativa e até fingindo choro. Vamos ver esse trecho dessa fala desse deputado no Congresso Nacional. Em todos os poderes se sensibilizando, visitando o Rio Grande do Sul e tomando providências. Uma postura republicana sendo adotada, com medidas sendo realizadas pelo governo federal, pelo governo do estado e pelas prefeituras municipais. E a população como um todo prestando grande solidariedade, inclusive o meu Nordeste. Mas, infelizmente, tenho que registrar uma nota triste nesse processo. É de ver aqui nesta casa o Partido Novo tentando aproveitar essa grave situação de calamidade que vitima tantas pessoas naquele estado para criar um fato político, uma narrativa. Desde ontem, inclusive aos gritos, até fingindo choro, tentando passar a narrativa de que o Congresso Nacional e o governo federal deixaram o Rio Grande do Sul entregue à própria sorte. Isso é a narrativa, isso é o fake news, porque os fatos dizem outra coisa muito claramente. Em primeiro lugar, esse Congresso Nacional aprovou, por unanimidade, todas as medidas apresentadas pelo governo federal, medidas de ampla envergadura. Em segundo lugar, estão em andamento ações de grande significado e de grande valia para o povo do Rio Grande do Sul. 83 mil pessoas resgatadas, uma verdadeira operação com 53 aeronaves, mais de 8 mil veículos, 296 embarcações civis e militares. O auxílio reconstrução já em andamento, R$ 5.100 do governo federal para cada família que teve a sua casa severamente atingida pela crise. Amanhã, 34 mil já estarão recebendo este auxílio alimentação através da Caixa. E o processo de credenciamento continua com a participação efetiva das prefeituras. Antecipação de diversos benefícios, o Bolsa Família, o BPC, o abono salarial, a decisão de colocar a devolução do imposto de renda para todos os gaúchos no primeiro lote, a importação de 1 milhão de toneladas de arroz, 12 hospitais de campanha, 282 milhões destinados às prefeituras para ações de saúde, o desbloqueio das rodovias federais e a construção de corredores humanitários. As empresas recebendo créditos subsidiados, que já chegam a cerca de 40 bilhões de reais, E medidas como aquela medida provisória que colocou 12 bilhões de reais para a ação de diversos ministérios, a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, que coloca 11 bilhões nos cofres do governo do estado, e o zeramento dos juros que incide sobre o total da dívida do Rio Grande do Sul, que é de 100 bilhões de reais. Vejam a diferença. O meu Piauí, que é um dos estados mais pobres, não deve nada à União. O Rio Grande do Sul, cuja direita da supremacia branca às vezes se vangloria de ser superior, deve 100 bilhões de reais ao governo, à União. Deve, portanto, ao conjunto do Brasil 100 bilhões de reais. E o governo federal está dispensando, neste momento, o equivalente a 23 bilhões de reais para o governo do estado potencializar suas ações de enfrentamento à crise. Ainda assim, temos que ouvir aqui a palavra de um representante do Novo dizer que o Congresso Nacional está abandonando o Rio Grande do Sul, que o governo federal está abandonando o Rio Grande do Sul. Este não é o caminho para enfrentar uma grave calamidade. O caminho é o que o presidente Lula está demonstrando, uma postura republicana de cooperação com o governo federal, com as prefeituras e com a sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, colegas parlamentares. O deputado
Merlong Solano, do PT do Piauí, ele foi abastecido de muitas informações concretas sobre as ações e as atitudes do governo em relação à crise lá no Rio Grande do Sul. Foi bem interessante essa fala do deputado, e entre essas ações do governo que ele destacou aí, ele falou sobre o auxílio reconstrução. Essa fala foi ontem, e o auxílio reconstrução começa a ser pago hoje. As famílias afetadas pela enchente lá no Rio Grande do Sul. O benefício é pago em parcela única. O governo federal começa esse pagamento hoje a essas pessoas afetadas por essa tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul desde o final do mês de abril. Então, gente, já são 30 dias, né? Um mês já dos efeitos das fortes chuvas e enchentes que desalojaram mais de 500 mil de pessoas. Num número preciso e exato, 580 mil pessoas lá no Rio Grande do Sul. E aí o governo federal paga hoje esse benefício em parcela única no valor de 5,1 milhões. O primeiro lote no valor total é de 174 milhões, é destinado a 34.196 famílias, aquelas primeiras famílias que se cadastraram junto às prefeituras gaúchas e tiveram as informações validadas. Assim como em auxílios emergenciais anteriores, a responsável por processar pagamentos, que é a Caixa Econômica Federal, que também disponibiliza o dinheiro por meio de uma poupança social aberta automaticamente em nome do benefício. Eu estou falando aqui, gente, eu estou aqui trazendo alguns detalhes de apenas um benefício que está sendo concedido pelo governo federal às famílias atingidas pelas enchentes lá do Rio Grande do Sul. Mas o deputado Merlong Solano, ele trouxe aí uma lista, né, uma lista de ações concretas necessárias que estão sendo executadas e que é uma obrigação de qualquer governante. O problema é que a extrema-direita, naquela vã ilusão de desqualificar o governo federal, o governo Lula, faz uma oposição por fazer. E muitas vezes, e principalmente agora em relação a esse assunto, criando fake news, levando para os seus seguidores, para os seus eleitores, a narrativa de que o governo federal nada está fazendo em relação ao Rio Grande do Sul. Mas quem nada está fazendo mesmo, a não ser com muito lero-lero, é o bolsonarismo. São os Bolsonaro. Porque, olha, enquanto o Rio Grande do Sul padece com os efeitos das chuvas volumosas, das enchentes que aconteceram e que, né, ainda tem cidade ainda com muita água ainda. A gente viu reportagens essa semana de centenas, milhares de carros ainda submersos por conta do volume de água que ainda tem em muitas cidades.